Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a possibilidade de alguém explodir um dispositivo de forma remota. A gente viu aí que alguns dispositivos lá no Oriente Médio explodiram, né? Pagers, alguns dispositivos que levam o nome de pagers, acabaram explodindo lá na Síria. Não sei exatamente se foi na Síria, mas foi lá pro lado do Oriente Médio. Mas como, né? Como que isso poderia acontecer? Parece muito coisa de filme, né? De ficção científica, porque não dá muito para acreditar que isso realmente é de fato possível. Então nesse vídeo a gente vai entender como que isso pode acontecer e se de repente é possível aí seu celular explodir, apesar de não ser um celular, né, mas é um dispositivo muito próximo do celular e diria que foi o antecessor do celular, né, a partir dele que acabou melhorando a tecnologia até chegar aí num dispositivo móvel. Então fica nesse vídeo até o final aí, que se você é curioso e quer saber, vou tentar trazer aqui uma explicação e dar minha opinião sobre isso. Eu sei que você pode, de repente, estar se perguntando aí, né? Douglas, o que é um pager? Vou te explicar até porque, para a gente entendermos como que poderíamos controlar um dispositivo remotamente, a gente precisa entender como que ele de fato funciona. Só que além de entender o que é um pager, a gente vai ver qual que é a diferença dele para um dispositivo móvel, para um celular. Vamos dar uma olhada também de uma forma mais detalhada o que envolve esse ataque, esse tipo de ataque. Mas respondendo então o que é um pager, aqui no Brasil ele foi popularmente conhecido como um BIP, é BIP o nome, beeper, uma coisa assim. E ele é um dispositivo de comunicação com uma telinha de calculadora, que até parece de fato uma calculadora, só que em vez de fazer contas ele pode receber mensagens de texto, mensagens curtas de texto, como o SMS, por exemplo. Ele é como se fosse o SMS. Ele usa a mesma frequência de rádio para se conectar a uma central que faz o envio dessas mensagens. Aí a central envia o sinal de rádio, né? E o pager destinatário vibrava e emitia um som, tipo um bip, para avisar que chegou uma mensagem. É como se fosse de fato um SMS, só que usando uma outra tecnologia, não a de SMS. Então dava para ler ali a mensagem no visor ali do beeper, do pager. Coisa antiga, coisa dos anos 80, e não era igual o celular, né? Como hoje todo mundo tem celular, na época quase ninguém tinha. Muito caro, tanto para comprar o aparelho. Eu não sei exatamente se tinha algum tipo de assinatura que você precisava ter para ter o serviço ativo, ou se você apenas comprava. Eu até pesquisei aqui para tentar saber se existia algum tipo de cobrança além de você comprar o dispositivo, mas não achei. Se você sabe, é daquela época, comenta aí. Que no Brasil quem mais utilizava era médico, bombeiro, acho que polícia também utilizava muito, jornalistas e pessoas aí mais ricas, né? Porque justamente por ser um dispositivo caro. E foi utilizado mais em grandes centros como aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no Brasil você via muito da Motorola e da Philips, se não me engano, caiu em desuso justamente quando chegou o celular, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, que veio o celular. Aí o BIP não fez mais sentido e caiu, acabou caindo em desuso. Só que como a gente vê, partes ainda do mundo utilizam esse tipo de serviço. Eu pesquisei também e é possível você utilizar esse serviço, por incrível que pareça. Algumas empresas ainda utilizam internamente o BIP. Pelo que eu vi, empresas que têm mineração, mineradora que não tem sinal de celular, eles utilizam o BIP para se comunicar. Então, um serviço ali disponibilizado dentro da empresa. E alguns dizem também que era melhor utilizar ele porque ele era mais simples e seguro, só que há controvérsia, né? Justamente porque agora teve essa questão aí de explodir os beepers no bolso do pessoal lá. Em termos de rede de comunicação, o pager ele utiliza frequência de rádio simples para receber mensagem de uma central. Então, lá no começo eles eram unidirecionais, então eles não tinham a capacidade de enviar uma mensagem de volta. Se você recebesse uma mensagem, você não conseguia responder. Hoje já existe o pager que ele consegue tanto receber quanto responder a mensagem. O celular, a diferença, né, do celular é que ele já não utiliza a frequência de rádio, ele utiliza aí a rede de telefonia móvel, que é 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, e permite aí uma comunicação bidirecional. Mas como eu falei, ele era unidirecional, o pager ele é unidirecional no início. Agora eu acredito que ele seja já existe o bidirecional, então ele é capaz de responder uma mensagem. Só que o que muda de frequência de rádio para redes de telefonia móvel? A principal diferença é a velocidade. Você consegue tanto enviar mensagem quanto receber uma velocidade muito mais rápida, o que acaba limitando a questão de recurso e capacidade. O pager é limitado a mensagens curtas, basicamente, então recebendo e enviando mensagem de texto. Não dá para fazer nada além disso. Não vai ter internet, não vai ter GPS, não vai ter aplicativos para você baixar e instalar, porque afinal ele é como se fosse uma calculadora. O celular você já sabe que
tem conexão aí com a internet, tem GPS, roda aplicativos, faz videochamada, tem capacidade de rodar sistemas operacionais mais complexos, enfim, tem muito mais capacidade se você comparar com o pager. É uma comparação injusta. Só que agora, se tratando de segurança e vulnerabilidades, muitos pensam, imagina, um negócio antigo desse é tecnicamente simples, então nem deve ter vulnerabilidades. Ou, caso tenha vulnerabilidades, são poucas, que não dá para fazer quase nada. Só que é aí que você se engana. Eles podem ter vulnerabilidades e ser suscetíveis a ataques. Obviamente, se comparar com um dispositivo móvel, por ele ser muito mais avançado, com certeza ele vai ter muito mais vulnerabilidades, vai ser muito mais vulnerável. Afinal, a gente tem vários tipos de ataques para direcionar para um celular, como um malware, um ataque de rede, por exemplo. Sei lá, dá para fazer ataque pelo Bluetooth, dá para você fazer vários tipos de ataques justamente porque o celular ele consegue se comunicar com várias fontes diferentes, surge muito mais vulnerabilidades, obviamente, do que um pager, justamente porque ele só daria para executar um tipo de ataque, né, via rádio, ou de manipulação física ali do dispositivo. Só que se a gente comparar os pagers de antigamente aí, eles utilizavam pilhas, que ao meu ver, na época não haveria essa possibilidade de explodir um pager. Só que esses modelos mais recentes, eles utilizam uma bateria igual do celular, igual de um dispositivo móvel, que é bateria de íons de lítio, que justamente é igual ao celular, que pode armazenar muito mais energia, justamente para durar muito mais tempo o dispositivo ligado fora da tomada. Só que até aqui tudo bem, a gente sabe que a bateria ela pode explodir, só que agora que vem a parte mais interessante, talvez. Como que dispositivos como pager e celular podem ser controlados e até explodir de forma remota? Vamos começar pensando pelo pager. Em teoria, se alguém conseguisse acessar lá o sistema de envio de mensagem e enviar uma mensagem de texto que sobrecarrega o dispositivo, e seja através, de repente, de uma mensagem que o dispositivo ele não consiga interpretar, mas que ele fique tentando processar a mensagem e gere um superaquecimento até que ele ocorra uma explosão. Essa teoria, eu acredito que não é algo impossível, mas tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração, que, por exemplo, isso envolveria a questão de capacidade de processamento. Geralmente, o dispositivo ele iria primeiro aquecer e depois ele ia explodir, teoricamente. Só que esse aquecimento, ele poderia levar aí, talvez, alguns segundos ou minutos, que é possível que a pessoa perceba que o dispositivo está estranho e está aquecendo de uma forma excessiva, antes de ocorrer aí a explosão do dispositivo. Então, acredito que muitas pessoas iam perceber antes da explosão. Não diria todas, mas muitas poderiam perceber. Daria também para você explorar alguma falha de hardware e software desses pagers aí, porque assim como computadores, os pagers, os dispositivos móveis, como celulares, eles também têm um firmware deles. Para quem não sabe, o firmware é o software que controla o funcionamento do hardware. O atacante ele poderia explorar essa vulnerabilidade e causar um mau funcionamento do dispositivo. Mas será que isso poderia levar a uma explosão? Dispositivos eletrônicos, eles possuem componentes que fazem controle de voltagem, de amperagem, e isso poderia acontecer talvez manipulando esses controles aí de voltagem, de amperagem, e esses componentes eles são responsáveis por regular o fluxo de energia e atender quando o dispositivo está sendo carregado, por exemplo, ou quando ele está em uso normal, ou também quando você exige mais do hardware ali, de processamento, ele aumenta a voltagem para que o processador ali, a placa, tenha energia suficiente para executar aquela tarefa. Se um controle desse, por exemplo, for manipulado, poderia gerar uma sobrecarga de componentes, sobrecarregar de repente a bateria, e isso poderia ocasionar uma explosão. Isso para dispositivos com baterias de íons de lítio, que pode ser mais suscetíveis aí a sobrecarga e aquecimento. E o caso mais famoso aí que a gente tem, que dá para utilizar como comparação, foi do Samsung Note 7, se eu não me engano, que teve um problema de bateria e eles estavam explodindo lá, pegando fogo. E isso aconteceu, foi por falha de fabricação, não por um ataque. Mas, Douglas, o que você acha? Eu acredito que explorar uma vulnerabilidade de firmware que poderia ocasionar sei lá, um superaquecimento e explodir o dispositivo seria pouco provável. Até porque eu vi os vídeos da explosão, é uma explosão muito forte. O que a gente precisaria analisar? Esses dispositivos, eles foram adquiridos na década de 80, foram fabricados na década de 80. Se foi um dispositivo que foi desenvolvido recentemente, precisa validar se não teve uma manipulação
dentro da fábrica lá, que fosse implantada algum tipo de componente que efetue a liberação de a mistura de algum gás que cause uma explosão, que tenha uma reação com a bateria. E a partir algum comando específico que fosse enviado para o dispositivo e o dispositivo ele liberasse essa, sei lá, eu tô meio que exercitando aqui para tentar entender como que poderia ser, porque, sinceramente, eu acredito que não é possível você fazer um dispositivo explodir apenas com os componentes originais do equipamento. Por quê? Porque existem várias proteções, você tem que dar bypass em um monte de coisa, porque quando o dispositivo ele aquece, ele sobreaquece, possivelmente ele desliga por segurança. Então, teria que ter um bypass todos esses componentes de segurança. Depois disso, a explosão não faz sentido para uma explosão que a gente vê em baterias de lítio. Por quê? A explosão de baterias de lítio, ela geralmente pega fogo. Não vi nenhuma explosão naquele nível. E se a explosão é muito forte. Então, eu acredito que tem algum tipo de componente a mais, vamos dizer assim, que gera esse tipo de reação, esse tipo de explosão. Não é normal, porque se fosse normal, a gente via carros explodindo, por exemplo, que não acontece. Os carros, eles geralmente pegam fogo. Obviamente, é um fogo bem diferente que não apaga, mas ele não explode, entende? Não é algo tão simples assim. A gente vai ter que esperar mesmo é, ver mais informações sobre isso, porque até quando eu tô gravando esse vídeo tudo especulação, mas eu acredito que possivelmente são dispositivos que foram sabotados, vamos dizer assim, que a partir de algum comando que foi enviado para o firmware, a partir do firmware ele libera alguma coisa que manipula o hardware ali, que libera, sei lá, algum tipo de mistura de reação química que pode ser que tenha junto na bateria ali. Enfim, é bem complexo isso e não é algo simples de reproduzir. Envolve investimento, envolve pesquisa, envolve muitas outras coisas que em um hardware normal, em um dispositivo normal que a gente utiliza no dia a dia, eu acredito que não consiga explodir de fato. Um celular, por exemplo, é pouco provável, entende? A não ser, obviamente, que tenha uma manipulação a fim de gerar isso. O resultado seria a explosão. Não é algo coincidência, porque tem uma vulnerabilidade que pode ser que exploda o dispositivo. Não, isso não. Então, essas questões a gente precisa levar em consideração também. O ambiente ali é um ambiente de guerra, então pode ter infiltração em fábricas e um monte de coisa. E eu busquei, né, as explosões de celulares da Samsung, é uma explosão diferente. E geralmente o celular pega fogo, ele não explode. Igual eu vi os vídeos da explosão, parece uma bomba de fato. Se comparar com as explosões de celulares da Samsung que teve, são explosões diferentes. Que é um ataque, eu acredito que seja. Agora, como que ocorre, a gente vai ter que esperar, de fato, alguma perícia, alguma coisa, que eu acho pouco provável, né? Porque, enfim, vamos esperar para ver se alguém que faça teste com esses dispositivos, forneçam para a gente evidências que, de fato, através de um ataque cibernético, pode explodir esse dispositivo. Só que, de fato, é possível sim você invadir um dispositivo e talvez explodir. Agora, o que eu fico em dúvida é o impacto dessa explosão. Será que realmente uma bateria dá toda essa explosão? Porque se uma bateria explode daquele jeito, imagina um carro explodindo, entende? Então, fica o alerta, né? Mais nesse sentido, porque se um dispositivozinho pequenininho já causa uma puta explosão daquela, imagina um carro com uma bateria gigantesca. Só que, obviamente, não é nada assim, não é algo simples que uma pessoa comum consiga executar um tipo de ataque desse. Esse tipo de ataque é financiado por governo, então, se você estiver preocupado aí se alguém poderia invadir o seu celular e explodir ele no seu bolso, eu falaria que pouco provável. Só que eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você acha, se você acredita ou não que alguém pode explodir um celular ou um dispositivo de forma remota, ou se não, ah não, foi uma bomba que implantaram, o pessoal estava usando essa bomba, ninguém sabia que tinha uma bomba escondida dentro do dispositivo e agora eles esperaram o momento para explodir essa bomba. Ou comenta também qual seria uma outra alternativa de ataque, né? Caso eu não tenha mencionado aqui, ou se você está com a criatividade muito alta aí, porque tudo é provável, tudo é possível. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Se você já for inscrito, deixa seu joinha aí para dar uma ajuda. E se você quiser ajudar ainda mais, se torna membro aí clicando no botão aqui embaixo. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.